Olá, fotógrafos e filmmakers! Eu sou o Bruno Botarejo, instrutor certificado Adobe, e estou aqui novamente para falar para vocês sobre as diversas atualizações da Adobe. Hoje a gente vai falar sobre o novo Premiere Pro CC 2018 e as suas diversas atualizações. Vai ser uma aula um pouco extensa, porque a gente vai passar por todas essas atualizações e eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam aprender todas as possibilidades, as opções que são novas agora nessa versão. Ainda assim, a aula vai ser bem direto ao ponto, passando por cada um dos updates diretamente. A gente vai ver principalmente como trabalhar com as novas ferramentas de VR e também a nova opção de design responsível do painel de Essential Graphics, além de vários outros detalhezinhos menores que também vão ajudar vocês no dia a dia. Vamos lá? Através da nova função Close Gap, é possível fechar automaticamente buracos na sua edição com um simples clique, independente de serem pequenos buracos de somente um frame ou buracos bem grandes, que nem eu coloquei aqui. Para isso, acesse o menu Sequência e aqui em Sequência procure pela opção Close Gap. Ao selecionar essa opção, todos os buracos na timeline serão fechados automaticamente. Se você quiser fechar somente um trecho, selecione esse trecho, acesse Sequência, Close Gap e ele vai fechar somente aquele trecho. É importante ressaltar que se você tiver algum outro elemento abaixo ou acima dos seus vídeos, ele não irá considerar esse espaço como um gap, como um buraco. Se você acessar a opção de sequência Close Gap, você vai ver que ele não vai fechar aquele espaço. Por mais que você bloqueie a outra faixa, ou que você desligue a sincronização, ou até mesmo que você selecione só aquele pedaço, ainda assim, por hora, ele não considera ele como sendo um gap. Outra opção que você tem também, ali em sequência, é a opção de navegação entre os gaps, os buracos. Você pode ir para o próximo na sequência, para o anterior na sequência, somente para o próximo na faixa selecionada ou anterior na faixa selecionada. Dessa maneira, você pode marcar faixas de vídeo ou de áudio e navegar entre os gaps para manualmente fazer as correções. Agora é possível também adicionar mais cores de label. Basta você selecionar o clipe que você quer mudar a cor, acessar aqui a opção de editar, label e escolher a nova cor. Agora na lista tem bem mais opções de cores. Além disso, você pode também mudar a cor diretamente pelo clipe com o botão direito e acessando aqui a opção de Label. E se você preferir, você também pode adicionar atalhos para esses labels, acessando Editar, Shortcuts, escreve aqui Label e ele vai trazer toda a lista de labels para você poder adicionar shortcuts. Eu normalmente coloco os atalhos Ctrl Shift e 1, Ctrl Shift 2 e assim por diante na sequência para facilitar a aplicação das cores. Depois que você terminou de definir todos os atalhos, você também pode vir aqui em cima para salvar o seu preset de atalhos ou simplesmente clicar em OK para ativar eles. Agora, sem você selecionar um clipe e apertar Ctrl Shift 1 ou Ctrl Shift 2, Ctrl Shift 3, assim por diante, você pode adicionar uma nova cor ao clipe, facilitando assim a organização e a definição do seu material. Eu utilizo muito no processo ainda de construção da edição, quando eu estou no processo de ideias do que vai ser a montagem, como organizar essa montagem. Um outro recurso muito bem-vindo é a facilidade em resetar sua área de trabalho, simplesmente dando um duplo clique nela. Se você tem o costume de mover muitos painéis de lugar e facilmente você bagunça sua área de trabalho e você precisa redefinir ela, basta você vir aqui no nome da sua área de trabalho, dar um duplo clique. Ele vai perguntar se você tem certeza que quer resetar, vou dizer que sim, e eu tenho novamente minha área de trabalho original. Se você preferir, você também pode vir aqui no menu lateral para resetar manualmente, salvar as mudanças para essa área de trabalho, se você quiser atualizar ela, salvar como uma nova área de trabalho, ou editar as áreas de trabalho atuais. Agora é possível abrir vários projetos ao mesmo tempo. Para isso, basta abrir da maneira convencional. Eu vou acessar aqui Arquivo, abrir Recentes e abrir essa aula de edição. Agora aqui embaixo, eu consigo ver que tem dois painéis de projeto abertos ao mesmo tempo, com dois projetos distintos. Dessa maneira, você consegue trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo, o que é muito interessante para quem está trabalhando com uma série, com vários episódios, como é o meu caso. Se olhar aqui, tem vários episódios acontecendo e eu poderia abrir todos os episódios ao mesmo tempo. Dessa maneira, facilitando a utilização de elementos que são incomuns entre vários episódios, como, por exemplo, poder mover uma sequência de edição, ou uma vinheta, ou um clipe de áudio, ou uma sonoplastia entre os projetos com muita facilidade. Para fazer isso, é muito simples. Basta você ter um projeto aberto, selecionar o elemento que você quer copiar e colar, por exemplo, essa pasta inteira,
acessar o outro projeto e colar. E ele vai trazer os elementos ali para dentro. Isso serve para uma pasta, como também para uma sequência. Posso copiar a sequência inteira e ele já irá trazer também os elementos necessários para aquela sequência. Tanto as pastas com todos os itens que estavam lá dentro, como também os arquivos soltos. Você também pode fazer isso entre linhas do tempo. Agora tem uma linha do tempo em cada projeto. E se eu pegar aqui elementos de uma linha do tempo e eu copiar para outra linha do tempo, ele já vai transferir os itens entre as duas e eles já serão importados nos dois projetos para que possa funcionar também de maneira independente. Quando você terminar o trabalho em um dos projetos e você quiser fechar ele, basta vir aqui no menu lateral e escolher a opção de Close Project. Fechar o painel de projeto não irá fechar o projeto em si, tem que vir na opção Close Project. Você pode acessá-la por aqui, ou aqui em cima em Arquivo, Close Project, ou então Close All Projects. Se você fechou o painel de projeto sem fechar o projeto e você quiser saber quais projetos estão ainda abertos, mesmo que você não esteja vendo eles, basta você acessar aqui em cima Janela, procurar pela opção de Projects e você vai ver a lista de projetos que estão abertos. Vou abrir a janela de projeto deste projeto e eu consigo ver como os dois projetos estavam abertos. Inclusive, dava para ver também porque tinha as duas timelines aqui embaixo. Se você trabalha com finalização de áudio, deve ter percebido que nas últimas versões, a Adobe tirou o efeito de Dynamics e adicionou um novo efeito de Dynamics Process, que é diferente, que é através de um sistema de curva. Se você quiser usar o efeito antigo de Dynamics, agora pode, porque a Adobe trouxe ele de volta aqui para dentro do Premiere. Basta acessar o painel de efeitos e na categoria de áudio, você vai encontrar as duas opções de Dynamics. Você pode jogar essa opção de Dynamics no seu clipe e acessar o painel de Effects Control para editar o Dynamics. Ou então você pode aplicar uma faixa inteira, abrindo a janela de Audio Track Mixer, abrindo os slots de efeitos e aplicando numa das pistas ou diretamente no Master. Procure por Amplitude Compression e aqui dentro por Dynamics. Ao dar um duplo clique, ele vai abrir a janela de Dynamics. É a mesma janela tradicional, onde você encontra 4 opções diferentes de controle, sendo o AutoGate, onde você pode determinar um valor de decibéis, aonde dali para baixo o som sempre será mutado. Desta maneira, você pode dizer que todos os valores que estejam abaixo, por exemplo, de 36 decibéis, irão automaticamente sumir. Assim, no momento de silêncio do teu vídeo, ele vai tirar aquele som de background, aquele som de fundo. Em compressor, você vai definir a partir de um certo volume em decibéis, que ele irá atenuar. Então, por exemplo, tudo acima de 20 decibéis irá ser atenuado, mantendo o som mais consistente e homogêneo, tirando os picos de fala muito altos. Para isso, você também tem que definir um contraste, que será a diferença entre o som que vai estar normal e o som que vai estar atenuado. Quanto mais alto esse contraste, mais ele irá atenuar. Quando você der um play no áudio, você vai conseguir ver aqui em cima, nessa régua, o quanto que ele está atenuando aquele áudio. No caso do Expander, ele vai fazer o contrário do Compressor. Em vez dele atenuar acima desse threshold, ele vai atenuar para baixo desse threshold. Então você pode dizer que os sons mais baixos, quitando decibéis, serão levemente atenuados, de acordo com o contraste que você estabelecer aqui. Por último, em Limiter, você vai determinar um Hard Limiter, um limite máximo, onde nenhum som passa desse tanto. E ele vai comprimir tudo que chegar até aquele som. Então, por exemplo, se você quiser garantir que nada passe do valor de menos 3 decibéis, você define aqui em limiter, menos 3, e caso algum som fosse ultrapassar, ele será atenuado. Quando você terminar, basta clicar em fechar. Se você compartilha um ambiente em rede com outros profissionais, agora você pode compartilhar projetos de uma maneira ainda mais eficiente. Mesmo que vocês não utilizem a versão de Twin Project, que é a versão para equipes, você pode trabalhar com versões individuais, cada um ter sua própria licença do Creative Cloud, e ainda assim compartilhar projetos. O primeiro passo de todos, dentro do seu projeto que você irá compartilhar, é acessar aqui a opção de Editar, Preferências, e aqui em Preferências em Colaboração. Agora que você acessou esse comando, habilite a opção de Colaboração e define qual que é o nome do seu usuário. Clique em OK e você já ativou o sistema de colaboração. Se você olhar aqui embaixo, vai ter um íconezinho indicando que esse projeto está editável.
Dessa maneira, você pode editar o seu próprio projeto, mesmo que ele seja compartilhado com outros profissionais. Se você quiser mudar o status desse projeto de editável para somente leitura, basta clicar no cadeado. Ele vai pedir para você salvar o projeto. Eu vou dizer que sim. E agora ele está no sistema de somente leitura. Agora ele vai ficar vermelho para mim, porém ele vai ficar verde para os outros usuários. E se algum quiser tomar a rédea no projeto e assumir ele a partir daquele momento e fazer alterações, ele pode fazer isso com facilidade. Porém, você pode também criar pastas compartilhadas dentro desse projeto. Assim, cada usuário vai assumir um pedaço do projeto, enquanto o outro trabalha em outro pedaço do projeto. Por exemplo, num filme, cada um pode trabalhar com uma cena e depois vocês compartilham essas cenas no projeto principal. Para isso, crie o seu projeto principal. Dentro desse projeto principal, você vai vir aqui no botão de novo item. E aqui dentro de novo item, clique em Shared Project. E vai pedir o nome. E vamos colocar, por exemplo, como se fosse a cena 1. E eu vou assumir o trabalho de edição da cena 1. Ele vai abrir um novo painel de projeto. E dentro daquele projeto anterior, ele vai ficar associado. E eu consigo ver que ele está aqui verdinho. Se eu quiser, por exemplo, copiar uma pasta ali para dentro, eu posso fazer isso com facilidade. Selecionar aquele projeto, clicar em Ctrl V, e eu poderia assumir, por exemplo, a edição desse pedaço. Quando eu terminar aqui a edição, eu vou liberar ela. Então, eu cliquei aqui para travar ele para mim e liberar os outros usuários. E aqui dentro do projeto principal, ele fica acessível. Então, ele poderia clicar e acessar esse projeto para fazer alterações ou copiar para o projeto principal. Eu vou bloquear novamente esse projeto, clicando aqui. A gente consegue ver que o ícone de cadeado que tinha ali em cima vai sumir, dizendo que agora ele vai estar habilitado para mim, porém ele vai ficar bloqueado na rede. E daí a gente pode ver também uma coluna que indica por quem que essa pasta está bloqueada. Então eu vou clicar aqui com o botão direito sobre as colunas, Metadata Display, e dizer que eu quero ver a opção Locked. E clique em OK. Vou navegar entre os metadados. E aqui em Project Locked, eu consigo ver que o usuário Baltarejo, no caso sou eu, que bloqueou esse projeto e está trabalhando nessa parte neste momento. Se eu fosse outro usuário, eu poderia acessar para ver o que está acontecendo, mas não poderia fazer edições. No caso, como eu sou o usuário que estou trabalhando, eu posso abrir, vai estar verdinho para mim, e eu posso fazer qualquer edição ou alteração dentro desse projeto. Quando você cria um subprojeto compartilhado, este vai ficar salvo na mesma pasta do projeto principal. Então eu consigo ver que tem aqui uma pasta chamada Shared Project, e se eu abrir ela, vai ter todos os projetos compartilhados dentro daquele projeto principal. No caso, o projeto Cena 1 está aqui dentro. Se o projeto principal estiver no ambiente em rede, você vai encontrar então numa subpasta dentro da rede. O novo controle de tempo responsivo permite que você facilmente altere a velocidade, o tempo de duração de uma arte gráfica que você criou, ou que você está utilizando como template através do painel Essential Graphics, seja um template gratuito, ou um template que você comprou, ou que você criou no After Effects e trouxe para dentro do Premiere Pro, e você queira fazer alterações de tempo. Ele vai fixar o início e o fim, de acordo com uma área que você determinar que é para ficar fixa, e somente a parte do meio que ele vai deslocar no tempo, deixando mais rápido, mais devagar. É uma opção bem interessante para você utilizar em pacotes gráficos, como GCs, vinhetas, cartelas. Para exemplificar isso, eu vou abrir aqui em Essential Graphics, na parte de Browse, de navegação, um dos templates padrões. Então eu vou abrir aqui Lower Third, tem vários presets aqui animados, vou pegar um qualquer e arrastar até a linha do tempo. Se eu der um play, vocês vão ver como esse preset já é animado. Se eu quiser deixar ele mais longo ou mais curto, basta eu clicar e arrastar. Porém, a animação vai se manter, porque nesse preset já vem aplicada uma responsividade de tempo, como a gente consegue ver através desse pequeno retângulo mais claro e esse pequeno retângulo mais claro no final. Para você editar o espaço que possui o tempo responsivo, basta você acessar aqui o painel de Effects Control e você vai ver uma marcação branca mais clara indicando o pedaço que ele é fixo, que ele nunca altera de duração. Vai ter um no começo e um no final. Você pode, por aqui, clicar nessa barrinha azul, clicando e arrastando. Normalmente você vai querer englobar todos os quadros-chave do início. E aqui no final, também englobando todos os quadros-chave do final. Dessa maneira, ele nunca vai alterar a velocidade dessa parte da animação, nem dessa,
porém ele pode alterar a parte do meio. Se você preferir definir isso numericamente, ao invés de acessar o painel de efeitos Control, acesse o painel de Essential Graphics. Com a sua arte gráfica selecionada, venha no modo de editar, e aqui embaixo você vai encontrar o controle de tempo responsivo, onde você pode definir uma duração fixa para início e fixa para final. E somente a parte do meio é que vai ser esticada quando você diminuir ou aumentar a duração daquela arte. Com o novo controle de responsividade de tamanho, você pode pedir que uma parte da arte gráfica ou a arte gráfica inteira se adeque ao tamanho e ao posicionamento do layout que você tem, seja com base num texto, num outro objeto ou na sua tela inteira. Vamos fazer alguns exemplos disso. Eu vou começar acessando aqui a ferramenta de texto, clicando na tela e escrevendo o local onde foi filmada essa cena em enviar. Agora que eu terminei, eu vou vir na ferramenta de arte gráfica e desenhar um retângulo em volta desse texto. Aqui no painel de Essential Graphics, você pode customizar a arte que você criou. Primeiro, selecione a camada da arte. Mais para baixo, defina se você quer mudar o preenchimento ou o contorno e a espessura que você quer dar. No caso, eu queria aqui um contorno branco em volta do texto. Imagine que eu quero alterar o texto, que vai ser um vídeo com vários países diferentes, e para cada país eu quero utilizar esse mesmo template, essa mesma base, porém o retângulo vai ter que alterar de acordo com o texto que eu vou mudar. Dessa maneira, eu seleciono aqui o texto, seleciono a arte gráfica que eu quero alterar e defino com quem que eu quero deixar ele responsivo. No caso, ele vai ser responsivo, vai responder e vai se alterar de acordo com a outra camada, que é o texto. Seleciono aqui o texto, defino por qual lado que eu quero que ele se fixe, ou se é pelo texto todo. E eu vou fixar aqui com o texto inteiro. Vou selecionar novamente o texto e vou fazer pequenas alterações no texto, como, por exemplo, definir o seu parágrafo como centro e posicionar no centro da tela. Automaticamente, a gente consegue ver como o retângulo seguiu. Porém, vai além disso. Se eu selecionar a ferramenta de texto e clicar aqui no texto e fazer qualquer alteração no texto, como, por exemplo, incluir o país, automaticamente o retângulo vai se adequar ao novo tamanho do texto. Imagine que você queira utilizar essa arte gráfica, esse template, nos diversos projetos para as diversas mídias sociais, e se quer que essa arte gráfica já se ajuste automaticamente ao formato da tela. Para isso, você também vai utilizar a opção de Design Responsive. Então, você vai selecionar o seu texto, acessar o painel de Essential Graphics e definir a partir de onde você vai fixar. Como eu já coloquei na aula anterior, essa arte gráfica fixa esse texto. Eu vou então agora selecionar esse texto e fixar ele ao frame de vídeo. E eu posso definir para que direção que eu quero fixar. No caso, esse vai ficar aqui no rodapé. Então, eu vou fixar pela parte de baixo. Poderia fixar também pela esquerda, direita, em cima ou inteiro clicando no quadrado do meio. Aqui pode ser só por baixo. Agora que eu já configurei a minha arte gráfica, eu vou salvar ela. Então, eu vou clicar com o botão direito e escolher aqui a opção de exportar como um template de Motion Graphics. Posso escolher se eu quero salvar no meu painel de Essential Graphics, ou se eu quero salvar no meu disco local, no meu computador, ou na minha livraria. No caso, eu vou deixar no painel de Essential Graphics. E vou dar aqui o nome de exemplo de aula. Se você quiser, ligue as caixas de aviso para ele avisar caso tenha algum problema de incompatibilidade, como uma fonte que não está disponível no Typekit ou algo do tipo. Vou deixar do jeito que está e clicar em OK. Agora, se eu acessar a janela de Browse, dentro de Essential Graphics, na categoria Padrão, você pode navegar entre as categorias por aqui, eu consigo encontrar aqui o exemplo de aula. Eu já criei aqui as timelines em outros tamanhos. Então, aqui em 1 por 1, vou puxar ele para a linha do tempo. E já consegue ver que ele ficou fixado ali embaixo e já redimensionou para a nova tela. E agora uma versão em 16 por 9. Seleciono lá o exemplo de aula, joga aqui embaixo, e ele fixou ali embaixo também e já redimensionou para esse novo tamanho. Com a nova ferramenta de design responsível, é possível criar uma estrutura de parente semelhante com os parentes do After Effects, o que facilita o processo de animação dentro do Premiere Pro. Obviamente, não substitui o After Effects, para a maioria dos casos você ainda vai achar mais interessante
animá-la dentro do After Effects, mas pode te ajudar num caso ou outro quando você quiser fazer aqui dentro direto, ou se você ainda está aprendendo a outra ferramenta. Deixa eu mostrar aqui em ação como funciona. Eu vou começar vindo aqui nas ferramentas de design e vou desenhar um círculo. Imagine que eu queira construir aqui um personagem bem simples e que vai ser, por exemplo, a barriga do personagem. Vou vir aqui no painel de Essential Graphics, botão direito, e eu vou renomear para essa ser a barriga. Agora eu vou definir que eu quero trabalhar com um retângulo e vou desenhar os retângulos aqui no meu desenho. Então eu vou clicar aqui para fazer um retângulo e do lado fazer um segundo retângulo mais ou menos do mesmo tamanho. Voltar para a ferramenta de mover, colocar a âncora centralizado a cada um desses retângulos. Essa âncora define a rotação do objeto e eu vou colocar aqui junto do círculo. Ok, agora eu quero animar para que sejam pegadas. Então eu preciso acessar esses objetos no painel de Effects Control. E aqui em Effects Control você vai encontrar tanto controle de aparência como também de posição. E eu vou animar aqui a rotação. Isso tanto para um shape quanto para o outro shape. Vou andar aqui para frente mais ou menos um segundo. E vou rotacionar as perninhas. Vou colocar, por exemplo, uma delas para frente e a outra para trás. Inclusive, no passo anterior, eu vou fazer o contrário. Essa vem para trás e essa aqui vem para frente. Você poderia abrir essas flechinhas para definir aqui controle de velocidade, de easy in, easy out, para que ele tenha aceleração e desaceleração suave. Eu não vou fazer isso por questão de tempo. Vou andar mais um pouco para frente e vou fazer a caminhada agora repetir o começo. Então, Ctrl C, Ctrl V. Andar um pouco mais para frente e Ctrl V. Agora ele já vai e volta algumas vezes. Ok, só que se eu selecionar agora o elemento, por exemplo, da barriga, vocês vão ver que a barriga não move as perninhas, o que ia fazer com que eu tivesse que animar tanto a barriga quanto uma perna e outra perna. Porém, na versão nova, eu posso selecionar cada um desses shapes e anexá-los à barriga. Definir que eu vou anexar para todos os lados. Selecionar outro shape, barriga, e fixar com todos os lados. Agora os dois recebem a animação da barriga. Já na barriga, eu vou animar o Position, fazendo com que o personagem comece numa posição e termine em outra posição. Então, vou selecionar o seu Position, colocar ele, por exemplo, aqui, e lá para o final da animação, ele vai terminar mais ou menos aqui. A gente já consegue ver o Motion Path dele. Voltar para o começo, e se a gente der um play, a gente já tem aqui um personagem caminhando dentro do Premiere Pro, utilizando o sistema de parente. A antiga ferramenta de roll, de créditos de filme, agora está disponível também na versão nova de design de texto do Premiere Pro. Para acessar ela, basta clicar aqui na ferramenta de texto, clicar na tela, e você pode criar o seu texto. No caso, eu vou copiar e colar os créditos de um dos últimos filmes que eu trabalhei. Assim que você colou o projeto, vem aqui do lado, configure como você achar melhor. Eu vou colocar centralizado, com uma fontinha um pouco menor. Você pode também definir a cor, contorno, sombra, o que você achar mais relevante. Clique aqui também nos botões para centralizar na tela. Agora, para ativar o sistema de rolagem, é necessário que você venha aqui fora da sua camada, clicando no espaço vazio, e clicando em Roll. Assim que você clicar em Roll, você vai acionar o sistema de rolagem. Com esse sistema de rolagem acionado, você consegue ver aqui do lado uma barrinha de navegação, para que você possa ver toda a sua arte e possa customizar e alterar qualquer informação da arte. Para você definir a sua duração, aqui embaixo na timeline, basta aumentar e diminuir o texto. Isso vai fazer com que a rolagem seja mais rápida ou mais curta e mais rápida ou mais devagar, de acordo com a sua duração. Nas configurações aqui do canto, você pode definir se ele irá começar fora da tela e terminar fora da tela, ou se quer que ele comece já aparecendo. Além disso, você pode pedir um tempo no qual ele vai ficar fixo antes de ele começar a se movimentar. Então, por exemplo, eu vou pedir que ele termine fora da tela, porém já comece na tela, e que tenha uma duração fixa de 1 segundo. Na sequência, qual é o tempo que você quer que ele comece a acelerar e desacelerar. Como ele vai sair totalmente da tela, eu não vou colocar para desacelerar, mas em aceleração eu vou colocar 2 segundos. Agora, ele vai ficar 1 segundo parado antes dele começar o movimento, porém ainda tem que definir aqui certinho a pose de início, redefinindo a sua posição. Agora, quando eu der um play, ele vai ficar um tempo parado e aí ele começa a acelerar para passar todos os créditos.
E como eu coloquei para ele terminar fora da tela, ele termina completamente. Adobe atualizou também a lista de fontes. Selecione o seu texto. Aqui no painel de Essential Graphics, procure pela opção de Text. Tem que estar com a camada de texto selecionada. E você vai ver aqui a lista de fonte. Clique nela e você vai ver que agora aparece a mesma lista de fontes disponível no Photoshop, Illustrator e InDesign. Através dela, você pode filtrar entre as fontes do Typekit. Assim vai aparecer somente as fontes que você baixou no site Typekit da Adobe, ou somente pelas fontes que você favoritou. Para favoritar uma fonte, basta chegar até a fonte que você quer favoritar e clicar na estrelinha. Quando você clicar aqui na fonte favorita, isso vai aparecer as fontes que você favoritou. É bem fácil para você favoritar uma fonte e ele já vai salvar toda aquela família na sua lista de favoritos. Aqui do lado tem um link para acessar o site do Typekit e fazer o download de novas fontes. Mas o mais importante é que aqui do lado você consegue ver como que ficaria aquele texto. Vai ter toda a variação da fonte mostrada aqui no preview. Assim fica mais fácil você descobrir qual fonte que combina mais com o vídeo que você está fazendo. Agora, dentro do painel de biblioteca, você pode navegar não somente pelas suas artes salvas na sua biblioteca, como também pela biblioteca do Adobe Stock. Então, primeiro, vem aqui em Janela, procure por Biblioteca ou Libraries em inglês, e ele vai abrir aqui a janela. Você pode navegar entre todos os itens que você já tem salvo na sua livraria. Aqui em cima você pode alterar entre as pastas que você tiver, caso tenha mais de uma pasta salva. E nessa linha, procurar dentro do Adobe Stock. Eu vou procurar aqui por Motion Works, que é um estúdio de animação que tem um monte de artes gratuitas para você fazer o download dentro da livraria. Clique aqui para mostrar filtros e filtre somente por templates. Dessa forma, quando você escrever Motion Works Templates, vai aparecer os templates gratuitos da Motion Works. Ao passar o mouse por cima, vai aparecer um símbolo indicando se ele é gratuito. Se você quiser fazer o download, basta clicar nesse carrinho de compra. Ele vai abrir uma janela de licença e você clica em OK. O template vai automaticamente aparecer dentro da sua livraria pessoal, com um símbolozinho indicando que ele já está licenciado. Para você alterar, selecione ele e coloque na linha do tempo. Ele vai ficar um tempo carregando a arte gráfica e quando ele terminar, você pode vir aqui no painel de Essential Graphics, a opção de edição, onde você pode alterar os textos ou as cores e vários outros elementos dessa arte gráfica. Recentemente, a Adobe adquiriu o pacote de plugin Skybox da Metal. Com esse pacote de plugin, você encontra várias funções específicas para trabalho com VR, que permite você ir muito além do que o Premiere até então possibilitava, que era somente cortar, colar e exportar mantendo os metadados de VR. Com as funções novas, há diversos efeitos para customização de aparência, transição, conversão de tipos de VR, além de plugins bem legais para corrigir deformações ao utilizar artes gráficas dentro do ambiente VR. Nessa e nas próximas aulas, eu vou mostrar como é que você pode utilizar esses plugins no seu dia a dia. Para começar, a gente tem que primeiro configurar corretamente nossa timeline de VR. Para isso, a gente já tem a primeira atualização. Dentro do painel de projeto, ao acionar um novo item, sequência, você vai encontrar aqui as opções de VR. No caso, o vídeo que eu estou trabalhando, ele é monoscópico, tamanho 4K, e eu posso já definir se eu quero utilizar o Ambisonic, que seria o sistema de áudio também em 360. Vou dar o nome aqui de VR e clicar em OK. Depois de feito isso, você pode trazer o vídeo que você quer trabalhar em VR ali para dentro e criar qualquer outra arte gráfica que você achar necessário, coisa que eu já fiz, que está nessa outra timeline. Agora, para você ativar o ambiente de VR, você pode vir na chave de boca e clicar aqui no botão de VR, Enable. Você também pode configurar essa janela de VR se você quiser. Se você estiver utilizando algum sistema de VR, como por exemplo o Rift, você pode ver através do seu óculos Rift. E se você quiser também, você pode adicionar um botão para ativar e desativar o VR mais facilmente, sem precisar acessar o menu, simplesmente clicando aqui. Agora eu já estou com o ambiente de VR visível. Eu vou só vir aqui na chave de boca e desligar os Safe Margins. A gente consegue ver melhor o nosso ambiente de VR. Com isso, a gente consegue ver como o texto ficou péssimo. Assim, ele está interessante, mas ao jogar no ambiente VR, ele está com um problema. Esse problema é devido à distorção do ambiente 360. O nosso ambiente todo está mapeado aqui em 360 graus, assim como o texto também foi mapeado para 360 graus. A gente pode facilmente selecionar ele aqui,
e configurar a sua aparência vindo aqui no painel de Motion ou entre cada uma das camadas. Eu vou diminuir aqui um pouco a escala e posicionar um pouco mais para cima. Porém, ele vai continuar com essa distorção. Para remover essa distorção, eu tenho que vir aqui no painel de Effects e aqui em Effects procurar pela categoria de Immersive Video, que é onde você vai encontrar os efeitos da Skybox da Metal. Eu vou procurar aqui, então dentro da categoria de efeitos de vídeo, Immersive Video, a opção de Plane to Sphere, que é o primeiro efeito que a gente vai aprender. Jogando o efeito Plane to Sphere no nosso objeto, a gente já corrige a distorção. Agora eu posso compensar a escala, voltando ela aqui para 100%. E se eu quiser fazer alguma outra mudança, eu posso vir aqui em Plane to Sphere e definir qual que é o número de graus na tela, no ambiente 360 graus, que ele ocupa. Por hora ele só ocupa 60 graus. Eu posso vir aqui, aumentar e diminuir, para que ele ocupe mais ou menos áreas da tela. Também posso mudar o seu posicionamento aqui em X, Y e profundidade. E aqui em rotação também consigo rotacionar o objeto pela tela em qualquer uma das direções, para reposicionar ele aonde eu acho que ele vai ficar mais interessante. Vou até temporariamente desligar o efeito para que ele tenha uma resposta mais rápida. Eu quero aqui um pouco para baixo do rapaz que está fazendo uma luta. A gente consegue ver que o texto já foi lá para baixo. Vou ligar novamente o efeito. A gente consegue ver como ele ficou correto. Ainda acho que tem que ser um pouquinho mais para baixo. Cuidado para você não movimentar sem querer a tela. Se você clicar e arrastar na tela, você vai acabar movendo o ambiente 360. Então eu vou selecionar aqui, dentro do painel de Essential Graphics, procurar aqui nas opções de posição e movimentar ele aqui um pouco mais para baixo. Agora, se a gente tirar o nosso ambiente, a gente consegue ver como o texto fica ali aplicado certinho, sem nenhuma distorção. Se a gente desligar o efeito, ele vai aparecer sempre distorcido, de acordo com a posição que eu coloquei, com a distorção do ambiente 360. Com o efeito, ele fica ali bem bacana, parado certinho onde eu pedi. Um outro efeito da Metal, muito importante para trabalhar com VR, é a opção de Rotate Sphere. Você vai jogar no teu vídeo, e com ele você pode girar o seu vídeo e redefinir qual que é a sua pose de início. Assim, em vez do usuário começar na pose no qual foi filmado, ele vai ter uma nova pose para o início da projeção VR. Então você pode definir, por exemplo, que ele vai começar aqui um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para a esquerda, centralizando melhor a imagem na tela. Agora, quando o cara começar a assistir o vídeo, essa é a pose de início. Daí, quando ele movimentar a cabeça, ele vai conseguir girar para as outras direções. Se você tirar do ambiente VR, você vai conseguir ver o que ele está fazendo. Na hora que você está movimentando, ele está ajustando aqui a distorção da imagem para compensar esse novo posicionamento. Um outro plugin muito útil para trabalho com VR, agora disponível dentro do Premiere Pro, é o VR Projection. Com o VR Projection, você pode converter tipos de VR diferentes para que todos funcionem dentro de uma mesma linha do tempo. Então, por exemplo, aqui, a gente consegue ver esse projeto aqui em 4K, completando tela cheia, e essa outra versão tem bem menos qualidade, é bem menorzinho. Se eu selecionar ele e eu só aumentar a escala, ou clicar com o botão direito e pedir que eu quero fazer um Scale to Frame Size, a gente consegue ver que vai ficar com bordas ali do lado, e que na hora da projeção ainda não vai dar certo. Porém, eu vou desligar essa opção, e no local eu vou jogar o efeito VR Projection. Assim que eu jogar, ele já vai maximizar a tela cheia, por causa dessa opção de Stretch to Fill, então ele já vai esticar a imagem para colar na tela cheia, e se eu ligar a opção de VR, já vai dar tudo certo, e ele já vai estar funcionando ali certinho dentro do meu ambiente 360. Além disso, ele tem outras opções ainda mais importantes, que é o fato de você poder definir um tipo de entrada e um tipo de saída. Então, por exemplo, se a sua timeline tem, na grande maioria, como saída vídeos monoscópicos, mas alguns dos vídeos que você está colocando na edição sejam estereoscópicos, ou em cima e embaixo, ou esquerda e direita, você pode utilizar essas opções para definir que ele vai entrar com esse tipo de projeção, mas ele vai sair monoscópio como as demais. Assim, ele vai misturar na timeline como os dois tipos de imagem. Para a gente poder testar, vamos fazer exatamente o contrário. Eu vou dizer que a minha entrada é monoscópica, porque realmente esse vídeo está como monoscópico, mas eu quero que ele tenha como saída em estereoscópico. E ele já vai colocar aqui em cima e embaixo, ou esquerda e direita. Então ele já vai converter desse tipo de projeção VR para esse tipo de projeção VR. E além disso, eu já posso ajustar qual que eu quero que seja a pose de início e de fim, como eu achar melhor. Além dos efeitos de controle, que a gente viu anteriormente, utilizados para ajustar coisas técnicas do seu ambiente VR, há também efeitos de estilização, para criar um efeito gráfico diferente na sua imagem.
Alguns efeitos são bem conhecidos e só de ler o nome você já consegue entender o que ele faz. Por exemplo, o Blur é para criar um desfoque. Esse vai criar uma aberração cromática. Esse aqui para aplicar um efeito de gradiente colorido, para remover ruído da imagem, para criar um efeito de glitch, que é uma digitalização na imagem, criar texturização na imagem, se você quiser substituir a imagem por um plano de fundo texturizado, efeitos de brilho e nitidez. Para você aplicar um deles na imagem, basta selecionar e jogar na tua imagem, e você já vai ver acontecendo. No caso aqui eu estou utilizando o efeito de brilho, de glow, que vai estourar aqui um brilho sobre a imagem. Eu vou deletar e vou colocar agora o efeito de desfoque. Se aumentar e diminuir o desfoque, ele já está desfocando a imagem. Não é a mesma coisa que utilizar o desfoque comum. No desfoque comum, você ia conseguir ver um encaixe entre esse lado e o outro na hora de colocar em 360, criando uma falha no encaixe da imagem. Com o efeito de VR específico de Blur, isso não vai acontecer. Inclusive, isso pode definir até que tipo de projeção que você está trabalhando. Vou jogar agora o de aberração cromática. A gente consegue ver que o efeito é exatamente o que diz, uma aberração cromática. O efeito de gradiente. O efeito para tirar ruído da imagem, que é intenso demais. Então, sempre diminua aqui a intensidade de nível desse efeito de ruído. O glitch digital. Fractal noise, que é uma texturização. E o sharpen, que é para aumentar a nitidez. Há também uma série de efeitos de transição, para você cortar entre um vídeo e outro de VR com um efeito mais interessante. Você consegue ver aqui na lista diversas opções diferentes. Entre eles você encontra efeitos para aplicação de transição com luz, criando um efeito de brilho entre as duas cenas, uma transição através do gradiente de luminância da imagem, no qual uma imagem funde com a outra através da sua luminância, do escuro para o claro, um formato circular, novamente um efeito de luz, através do Light Leaks, um efeito de raios de luz que se projetam para frente, um efeito de zoom, no qual uma imagem dá um zoom revelando a outra, vários bloquinhos quadrados e um desfoque circular. Para você testar é muito simples. Selecione o efeito que você desejar, jogue no corte. Você vê que a transição não é muito rápida, o playback, mesmo com uma boa placa de vídeo, ele é um pouquinho demorado. Nesse caso, a gente está vendo um chroma leak, que é um efeito de luz. Eu vou colocar agora o light leak, que também é um efeito de luz. Se você quiser controlar o efeito de luz, você pode vir aqui dentro do painel de Effects Control, isso vale para todos os efeitos de transição, e configurar aqui algumas opções para esse efeito, como, por exemplo, qual que é a sua intensidade, o quão clara que ela é. Pode alterar aqui entre as cores, e assim por diante. Vou jogar agora o Light Race. Ele vai fazer um efeito de luz vindo de dentro para fora da imagem. E você pode controlar também o seu posicionamento, por onde que ele vai passar, qual que é a profundidade que essa luz vai ter. E quando você quiser, clique no botão de VR para assistir em 360 como está ficando. Agora eu vou colocar o efeito de zoom. O efeito de quadradinhos e o desfoque esférico. Há agora um novo efeito para você trabalhar com áudio ambissônico. Para você acessar esse efeito, você pode tanto ir no painel de Effects, na categoria de áudio, para aplicar clipe a clipe, ou no painel de Audio Track Mixer, para que você possa aplicar no vídeo como um todo. Então eu vou vir aqui em Audio Track Mixer, abrir o console de efeitos, e aqui do lado, na categoria Special, a gente consegue encontrar dois efeitos para áudio ambissônico, áudio 360 VR. Um deles é para você fazer o teste de como ficaria a rotação desse áudio. Daí você pode clicar aqui na flechinha para escolher em qual eixo de rotação que você vai girar. E aqui para você girar 180 graus positivo ou negativo. Aqui seria para você fazer o teste desse som. Para você realmente girar o som em outras posições, para estabelecer uma nova posição de início, você vai vir aqui em Penner Ambissônico. E daí, da mesma maneira, você tem Pan, Tilt e Roll, que são os três eixos de rotação, e o controle aqui para você rotacionar para cada um dos lados. É importante você fazer isso seguindo o efeito, que a gente já viu em outra aula, que também serve para rotacionar, mas no caso a imagem, redefinindo uma nova pose de início. Então, você rotacionou ele no eixo X ou no eixo Y, em qualquer outro eixo, para que você tenha uma nova pose de início, você vai querer que o som que você está trabalhando acompanhe essa mesma rotação. Então, você estabelece por aqui a rotação do vídeo e depois, pelo efeito, seja via clipe
ou diretamente na track, você pode rotacionar também o áudio. Dentro do Audition, há um novo controle de redução de volume de trilha automático, no qual ele pode identificar onde tem uma locução e automaticamente reduzir o volume durante essa locução, que é uma opção bem prática para agilizar o seu processo de mixagem entre uma locução e uma trilha. O primeiro passo para isso é você selecionar os seus clipes de áudio. E aqui no painel de Essential Sound, você define que esse áudio é um diálogo. Você pode aplicar qualquer efeito da sua preferência para já fazer uma finalização nesse diálogo. No caso, vou colocar aqui um pouco de dinâmica, definir aqui em Loudness que eu quero ajustar os volumes para que todos tenham a mesma altura, e em Reparo eu vou colocar um pouquinho de redução de ruído. Ok, terminei de trabalhar com a locução. Agora eu quero que o áudio da trilha automaticamente se ajuste à modulação, diminuindo e aumentando de acordo com a locução. Para isso eu preciso acessar aqui e definir que ele é uma música. Depois de definir que ele é uma música, eu posso vir aqui na função nova chamada Ducking. E aqui em Ducking, você clica nesse botão para ativar. Depois você pode definir sobre o que ele vai suavizar o som. Você pode pedir para que sempre que tenha um sound effects, o som diminua, ou contenha outras trilhas, ou outras locuções, e assim por diante. Até mesmo itens que não estejam associados a nada. No caso, eu quero que ele faça isso de acordo com uma locução. Aqui tem um grau de sensibilidade, que é o quão sensível ele vai ser a essas informações de diálogo. Se colocar uma sensibilidade menor ou maior, você vai definir como que ele vai responder a quando ele encontrar um diálogo. No caso, coloquei 0 e ele ignora completamente o diálogo. Se aumentar a sensibilidade, a gente consegue ver que ele já se ajusta melhor aos diálogos. Na sequência, quantos decibéis você quer reduzir? Isso vai depender da altura da sua trilha. Então, eu vou pular aqui numa parte da trilha e testar junto com o meu áudio. Plus de mercado. Sobre linguagem e estética, além das particularidades da imagem, que tem que reduzir um pouco mais. Então, eu vou descer um pouquinho mais o som. Linguagem e estética, além das particularidades da imagem. Aqui no controle Fade, você pode definir a duração que ele vai fazer a rampa entre o som mais alto e o som mais baixo. Então, eu vou aproximar aqui numa lateral. E conforme você aumenta e diminui o controle de Fade, você consegue ver como ele vai ficar aqui mais rápido, ou seja, mais suave. Se você colocar uma transição bem suave, ele vai demorar para que a música retorne. Dessa maneira, ele vai ignorar onde tem esses pequenos silêncios, porque não é tempo suficiente para a rampa subir e descer. Se eu colocar aqui uma sensibilidade maior e a duração dos fades menor, vocês vão conseguir ver como ele aumenta e diminui o volume nesses buracos também, porque ele já descobriu que ali tem um silêncio. Como agora a rampa é bem brusca, ele consegue aumentar e diminuir o som nesse espaço, o que normalmente não vai ficar muito interessante. Vamos fazer o teste. Entender a imagem digital e fazer a tomada de decisão. Trabalhar com LUTs. Então eu vou colocar esse fade aqui um pouquinho mais longo e diminuir um pouquinho a sensibilidade para que ele não exagere tanto nas vezes que ele vai colocar o volume de volta. Nessa configuração ele vai ficar com a rampa mais longa e ele não está mais colocando rampas aqui dentro da fala. Se você achar que o som total está muito alto, você pode regular aqui em volume. Então eu vou diminuir aqui o volume geral da trilha para que quando ela retome, ela não retome tão alta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deu um pouquinho de trabalho produzir, porque tinha muita novidade, e daí eu tive que estudar, preparar e montar uma metodologia. Mas espero que vocês tenham aprendido junto comigo todas essas novidades e agora já estejam dominando o Premiere Pro CC 2018. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar e também acesse o portal da TrenoWeb para conhecer os cursos completos. E já está com um catálogo bem grande, mais de 25 cursos para a área de audiovisual e vai ajudar muito vocês nos estudos de vocês. Então eu encontro vocês na próxima aula ou lá no curso e até mais!